Pode entrar! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Entrar. Estamos aqui, hoje vamos preparar o nosso cafezinho aqui pra você. Muito bom. Então pega o seu café aí que a gente vai tomar o nosso café aqui também. Hoje tem bolinho. Vamos conversar, e vamos conversar, vamos bater um papo. Hoje o nosso tema é sobre saúde mental. Que tema importante, né, Marcela? Muito importante, realmente. Muito importante a gente falar sobre saúde mental, de como manter a sua saúde mental em dia, né? O que é saúde mental? O que a gente faz para manter a nossa saúde mental em dia? Então hoje o nosso bate-papo vai ser sobre esse tema. Parar até pra, né, eu pensei isso, parar até para avaliar como está a saúde mental, né? Assim, é um convite que a gente faz até para que você pare, porque hoje, antigamente tinha um certo preconceito, né? Se eu tiver algum problema na minha saúde mental, emocional, é porque eu tô estranho. Hoje em dia não. O mais comum é você ver as pessoas com alguma demanda emocional, mental, e às vezes passando por cima, ou porque acha que isso não é importante, ou porque não reconhece mesmo, né? Não presta atenção, e também as pessoas acham que se você não tem uma doença mental, então tá tudo bem. As pessoas acham que só se você tem uma doença, diagnosticada uma doença mental, é que você tem problema com a sua saúde mental. Mas na verdade não é isso, né? A saúde mental, ela envolve muitas coisas. E é muito mais do que somente a sua mente, só cuidar da mente. A gente pensa muito nisso, na mente, cuidar da mente. Será que eu tenho que fazer terapia? Será que não? Só que é muito além de tudo isso, né? E na verdade a gente tem que ter atitudes no nosso dia a dia pra gente evitar que se desenvolva uma doença, que se tenha um problema. Né? A gente precisa justamente ter essa estratégia da gente manter a saúde mental, a mente em dia, né? Funcionando bem. Conseguindo fazer as atividades, se desenvolvendo. Vou passar nosso cafezinho, hein, gente? Essa prensa francesa, falar. muito bom. Isso é saúde mental, gente. A gente tá com uma amiga, conversando, compartilhando, dividindo. E uma coisa tão simples que qualquer um pode fazer, onde quer que esteja, é uma boa conversa, né? Um bom papo. Trocar experiências, trocar ideias, trocar impressões. Isso é tão importante, assim. E não naquele lugar, né? Ainda que a gente trabalhe com isso, desenvolva um conhecimento sobre inteligência emocional, nem é aqui num tom professoral, nada disso. É num tom mesmo de um bate-papo, de uma conversa, que são conversas importantes de serem realizadas hoje em dia, são temas importantes, né? Porque muitas coisas às vezes ficam numa cortina de fumaça do que a gente deve olhar, para onde que a gente deve olhar, e na verdade a gente está num bate-papo com café, com um bolinho aqui com vocês, entre amigas, falando de algo tão rotineiro, né? Que é a nossa mente, a nossa saúde, as nossas emoções. E na verdade, manter a saúde mental envolve pequenas atitudes no seu dia a dia, né? Não às vezes você não precisa fazer uma coisa extraordinária. É só você observar a sua rotina, como que tem sido a sua rotina, se você tem se cobrado muito, se você tem pesado muito as coisas, né? Às vezes a gente traz um peso grande para as coisas e começa a carregar cargas que nem são nossas. Verdade. Né? Nem são nossas essas cargas. E aí é importante também entender essa questão da autorresponsabilidade, porque a autorresponsabilidade não é só você entender que você é responsável por sua vida, por seus resultados. A autorresponsabilidade é você também entender que o outro também é responsável pela vida dele, não querer tomar isso é muito a importante. responsabilidade do outro. Né? É aquela coisa assim, outro dia eu estava dando até um exemplo, que depois que eu entendi isso, né, e não só entendi a minha responsabilidade diante da minha vida, diante das coisas, mas entendi que o outro também precisa ter responsabilidade dele, pra mim tudo se tornou tão mais leve. Verdade. E até aquela coisa assim, vê se já aconteceu isso com você também. Você vê alguma pessoa passando por alguma situação e aí você tem aquela necessidade, aquela agonia, tipo, não, eu tenho que falar.
eu tenho que falar, eu preciso, essa pessoa precisa saber que ela tá fazendo errado, essa pessoa precisa saber o certo, essa pessoa precisa... Eu nem tenho mais isso. Não, Essa agonia, essa necessidade de opinar pro outro, essa necessidade, sem ser... Isso é maravilhoso. Sem ser pedida, né? Porque às vezes a pessoa pede uma opinião sua, aí tudo bem. A pessoa pediu um conselho, pediu uma opinião, uma ajuda, aí tudo bem. Mas a gente querer se meter sem ser chamada, verdade. Isso é falta de autorresponsabilidade. Depois que eu entendi isso, verdade. eu falei assim, gente, e como que é bom a gente se libertar disso, porque a gente para de se sentir responsável pelo resultado do outro. Sim. Gente, se a pessoa tá fazendo aquilo da vida dela, ela acha que aquilo é o certo e ela tiver um resultado ruim, paciência. É o processo dela, o caminho dela. E a gente como mãe e esposa, a gente tem muita tendência de querer fazer certo no lugar do marido, no lugar dos filhos, porque a gente quer proteger, né? Por amor a gente quer fazer aquilo, mas nem sempre é o caminho do outro, é o jeito do outro fazer. Exato. Às vezes o outro tem um jeito que não, aos seus olhos, às vezes, não tá, isso não tá muito certo, não tá, eu acho que não vai dar um bom resultado, só que ele tá entendendo as variáveis dele, o jeito que ele tá caminhando. Os filhos também, claro que tem coisas que os filhos ainda não têm maturidade, a gente precisa ensinar, mas tem coisa que tem que deixar fazer do jeito dele, até para quando crescer, entender, se sentir confiante e ter autonomia de fazer do seu jeito. Escutar o seu jeito primeiro, ainda que pegue referências, ainda que vá se habilitar melhor, né, se desenvolver, mas entender assim, peraí, deixa eu entender como eu faria isso. E não, porque senão fica sempre aquela voz, né? Você não tá fazendo certo. A gente sabe que né, na época da infância, se os pais repreenderam muito, fica aquela voz, não tá certo, não tá fazendo isso, ó, tá fazendo errado de novo, menina, vai errar. Olha aí, eu te avisei. E aí você fica se sentindo sempre errado, até de tentar uma nova forma, né? E errar faz parte do aprendizado, né? E às vezes a gente não quer deixar o nosso filho errar. Porque a gente, eu não quero que o meu filho cometa os mesmos erros. Sofra. Ou sofra o tanto que eu sofri. Lógico, você vai aconselhar dentro da sua experiência, mas tem que deixar a pessoa viver a experiência dela também. Verdade. Né? E isso também é autorresponsabilidade. Você deixa de ser aquela pessoa assim, eu carrego o mundo nas costas. E no fundo a pessoa quer se alimentar disso. Isso. Ela, na verdade, ela tá querendo ser vista como a mulher guerreira, né? E na verdade isso tá impedindo ela de desenvolver exatamente aquilo que ela precisa e que ela mesma quer. Só que ela tem esses rótulos, né? Você é tão guerreira, nossa, você é tão alegre, mas você não pode se sentir triste, porque você é a pessoa alegre. E aí você não se reconhece nos outros estados, né? Sendo que você é múltipla. Isso, e você falando, né, da mulher especificamente, eu vejo que a mulher, ela sofre muito também em relação a isso, principalmente aquela mulher que é dona de casa. Porque a mulher, quando ela decide cuidar da família, ser dona de casa, que é um papel, assim, maravilhoso, né? Eu costumo falar assim, gente, eu não me arrependo nem um minuto de ter deixado profissão em segundo plano para cuidar do meu lar, né? Porque é um papel maravilhoso, mas essa dona de casa, por ela ser dona de casa e a sociedade enxergá-la como ela só é dona de casa. Ela não é ninguém de expressão. Então, ela às vezes fica ali esquecida. E ela mesma se esquece dela. Achando que não tem valor, né? Ela cuida de todo mundo, ela cuida da casa, ela tá sempre ali à disposição, mas ela não olha para ela. Quando eu comecei a ministrar curso para mulheres, e tinha uma dinâmica que a gente falava assim, essa semana você vai escolher uma amiga aqui da turma e vocês vão sair juntas para tomar um cafezinho. Tinha mulheres que nunca tinham saído para tomar um café com uma amiga. Caramba! Nunca. Essa é a primeira vez que eu vou sair sozinha com uma amiga. Eu falei, gente, como assim? Olha como... Então, e essas mulheres precisam disso, porque elas descobriram isso e viram o quanto que isso é importante para cuidar da sua saúde mental. Porque você vai absorvendo ali todos os problemas da casa, dos filhos, do marido. O marido chega estressado do trabalho, você vai ficando, se preocupando e absorvendo aquilo tudo. E aí você não tem com quem conversar, com quem falar, né? Falar, amiga, hoje eu não tô bem, chorar, orar junto. Imagina, que tristeza. Verdade. Aí não tem pessoa que mantém uma saúde mental vivendo porque ela dessa forma. Isolada. Tá isolada. Aí você, às vezes, não sai nem pra olhar uma vitrine, olhar o mar.
nem se permite mais isso. Não se permite. Não posso fazer essas coisas, até não posso dar despesa, não posso onerar mais ainda, porque a gente sabe que na realidade, né, a vida tá difícil, né, assim, é ruim ficar botando essas coisas, mas é verdade, a gente vive num país onde a economia muda muito e tudo, então a gente está sempre se readaptando e muitas vezes a gente pode estar num momento que a gente precisa fazer um corte de gastos e tal. E aí a gente sempre corta primeiro o nosso. Essa sempre. Mulher sempre faz isso. Sempre. E a mulher ainda fala, eu posso comer o que for, mas meu filho, minha filha, né? Meus filhos, tudo que for melhor. E isso, você falou uma coisa que é muito séria mesmo. Uma coisa de... Quando você não é mãe, se você está passando por algum problema emocional, a tua saúde mental está comprometida, você ainda pode se dar o luxo, vamos dizer assim, de se ficar reclusa, ficar sem falar com ninguém, sem produzir, ficar deitada, até você reconfigurar e, dependendo do caso, sair disso. Porque o que eu estava lendo aqui nessa matéria que eu separei, que um estado de tristeza, de uma leve desânimo, isso pode ser temporário e você reconfigura e passa aquilo. Isso. O problema é quando isso se estende muito tempo. Então o que acontece? Quando você tem filhos, você não pode se dar o luxo de ficar mal, porque você entendeu? Tem alguém que depende de você. Tem alguém que depende de você bem ali pra realizar as coisas. Com energia pra fazer as coisas. Então é uma dupla cobrança. Uma cobrança de você mesma se sentir bem, porque você tá ali com... E às vezes é uma química mesmo do seu organismo que tá defasada, porque você durante muito tempo colocou seu corpo em... Né? Não vou saber falar isso com tanta especialidade, mas você forçou o seu corpo tanto, seu sistema. Mas a gente entende, né? A gente entende quando a gente fala assim, você forçou o teu sistema tanto durante um certo tempo que você já foi como se você tivesse ido pra... Não é piloto automático, quando o carro tá na reserva. Na reserva. Você já ficou usando ali a reserva durante muito mais tempo. Um carro, se ficar muito tempo na reserva, ele vai parar. Ou vai comprometer ali a mecânica dele e tudo. E você ficou tanto tempo naquilo ali, que você já, o teu estoque de energia já tá no negativo. Então, para você repor aquilo ali, até quimicamente, né? Às vezes você precisa de uma medicação, uma coisa assim, que aí um médico vai avaliar. Mas é importante entender assim, de repente é isso que tá acontecendo comigo. De repente você tá aí, tá ouvindo isso e fala, cara, tá acontecendo isso comigo. Eu realmente estou muito tempo nesse estado de dor, de desânimo, a vida não faz sentido. Eu só tô viva pelos meus filhos. Começa a ir para um lugar que é importante você perceber, ser sincero e falar, é isso mesmo que eu tô sentindo. Que às vezes a gente finge, né? Não. A gente finge, a gente não quer admitir. Aí vem também um pouco a questão de orgulho. Sim. Aí vem essa questão de eu preciso estar bem. E isso não me pega. Isso não me pega. É bom a gente estar bem, sim, a gente precisa buscar estar bem, buscar isso. Mas você também tem que olhar pra você e acertar aquilo que não tá legal. Né? Não, peraí, eu não sou heroína, uma super heroína. Eu não estou bem aqui agora e eu preciso cuidar disso daqui. Verdade. Né? Agora, assim também, da mesma forma que acontece tudo isso que a gente falou e essa mulher se coloca numa posição de eu estou esquecido, mas os filhos também fortalecem muito, né? Também, muitas vezes. Também tem esse contraponto. A mãe deixou em certo momento, porque também eu percebo isso. Ah, filho, você coloca o filho tão no centro de tudo que o filho se acostumou com esse ambiente. De que quase que minha mãe não, né? E eu sou o primeiro lugar. Isso tudo tem um limite, né? De se sentir importante. E é bom também a gente falar para os nossos filhos o que a gente sente, lógico, dentro do limite, né, de idade deles e do que eles podem suportar, né? Assim, mas você falar, a mamãe hoje tá se sentindo triste. Até mesmo para ele ver que você não é uma super heroína, que você também tem sua fraqueza. Sim. Porque às vezes essa criança até cresce achando isso, né? Não, mamãe suporta tudo. E aí se coloca depois nesse lugar. Exatamente. Não, minha mãe não chorava. A minha mãe, não, eu também não posso. Meu padrão de mãe é mãe que suporta tudo. Isso. Né? Então a gente tem que medir isso daí também. E tudo isso a gente só consegue fazer diante da verdade. É com sinceridade.
né, consigo mesma olhar e fazer um exame de consciência e falar, tá ruim, não tá bom isso aqui. Ou então, isso aqui que precisa melhorar. Por isso que às vezes sozinha, né, às vezes numa situação que a pessoa tá, muitas vezes sozinha ela não vai conseguir fazer isso. Por isso é importante o acompanhamento de um profissional que entenda e que acompanhe, que esteja junto com você, caminhando junto com você ao seu lado, como um terapeuta, um psicólogo, um coach, dependendo do lugar que você está, dependendo de qual é o seu problema, a sua demanda, tem um profissional específico para cada coisa, que às vezes vai para um profissional também que vai, dependendo, vai te atrapalhar e não vai trazer problemas, nem tem. É verdade. Então é importante você investir nisso, porque a tua saúde mental, ela é a base da casa, do edifício, né? Jesus diz naquela passagem, né, do alicerce da terra, onde que você está, onde que você está construindo sua casa? Na areia, na pedra, na rocha, né? Então tem que ser uma base sólida. A base sólida, em primeiro lugar, somos nós. Nossa espiritualidade, a nossa mente, a nossa casa, né? Como que eu tô? Para que daí eu possa ser uma coluna para minha família, meus filhos, meu marido e para onde eu tô, para minha sociedade, meu trabalho, minha família, meus pais isso, né? E por isso é um investimento melhor que a gente pode fazer. A gente acha que não, a gente tem essa mente escassa de achar que não, deixa que eu vou me resolvendo aqui. A gente pode fazer isso durante um tempo. Tem hora que não. Tem hora que você, acendeu o sinal vermelho, eu preciso me olhar. Exato. Preciso de ajuda. E é muito importante essa verdade para poder entender quando e como, né, se ajudar. E assim, quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando de nós. Porque sim. assim, não tem como você ajudar o outro se você não estiver bem. Com certeza. Não tem como. E assim, no caso que a gente está falando aqui de mãe, né, de filhos, o filho, ele vai sentir. Por mais que você esconda, disfarce, gente, eu falo por experiência própria, tá? O filho, ele vai refletir aquilo que você está passando. É verdade. Né? O seu estado emocional vai influenciar totalmente no estado do seu filho, na vida do seu filho. E aí você acha que tá tudo bem, que ele não tá percebendo, mas aí ele vai pra escola preocupado com você. Sim. Aí chega na escola, fica chorando, ou então não consegue prestar atenção porque está preocupado com você, porque está percebendo que você não está bem. Não quer te dar problema, não quer trazer problema. Sim, ou começa de alguma forma refletindo mesmo no comportamento, como se estivesse reproduzindo aquilo que você está sentindo. Engraçado que parece até uma reação fiel, né? É uma fidelidade. Né? É engraçado isso, quer dizer, engraçado no modo de falar. Mas e você que está ouvindo isso agora, faz uma análise se o que você ouviu aqui agora te trouxe culpa do tipo, ai meu Deus, então eu estou fazendo isso com meu filho, olha que pessoa péssima que eu sou, e está trazendo mais peso para a tua situação, ou se você está trazendo isso como uma forma de dizer, é verdade. E usando a tua emoção para pensar e não pensando com a sua emoção, traz uma clareza e fala, é mesmo, isso é um bom motivo para eu mudar, para eu olhar para isso. Não, isso. Aí você pode ver como que está sendo o meu padrão de calibrar mais ainda, de trazer ainda mais peso quando eu escuto uma verdade sobre aquilo que eu estou vivendo, ou olhar aquilo como uma luz, de dizer, ainda bem que eu ouvi isso, porque agora isso está me fazendo refletir sobre. É bom quando a gente... Então, se você nesse momento pensou, exatamente isso que eu estou fazendo, eu sou uma péssima mãe, para, você ouviu isso, porque de alguma forma você precisava ouvir, e para te trazer então um movimento de ação para justamente melhorar isso. Justamente. E a questão da autorresponsabilidade também traz esse benefício. Sim. Porque quando a gente entende que nós somos responsáveis, a gente, ao invés de trazer culpa, a gente traz responsabilidade. Não culpa, não é uma acusação. Aquela coisa assim, se eu sou responsável, então eu posso mudar essa situação. E aí, como mudar essa situação? Né? Porque assim, eu já gritei com meu filho, porque ainda tem isso, a gente acaba se descontrolando, né? Porque você vai, não cuida de você, não olha pra você e fica ali dentro de casa, isolada.
E aí chega uma hora que você vai descontar, obviamente, na sua família, nos seus filhos, você vai gritar, você vai bater, você vai fazer qualquer coisa, né? Vai dar aquela explosão. E isso também é ruim, traz traumas e tantos outros danos. Então, é você entender isso e pedir perdão. Peça perdão pro seu filho. Se de alguma forma, se você acha que de alguma forma você pode ter machucado, magoado ele por causa do seu descontrole emocional, porque você não tem cuidado da sua saúde mental, pede perdão a ele, né? E aí tudo vai se ajustando. Excelente recomeço, né? É, um excelente recomeço. E aí você deixa de ser aquela mãe culpada. Eu já me senti muito culpada. Também. Eu já fui uma mãe muito culpada. Nossa! Se eu deixo de bobear, eu me sinto. Daqui a pouco eu tô me sentindo. Mas é a hora que você, mesmo que venha a emoção, você fala, opa, é você reconhecer a tua emoção. Olha o que eu tô sentindo. É você realmente ser você. Porque nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos um ser que pensa. Então quando a gente consegue olhar, olha o pensamento que eu tô começando a alimentar. Ele veio e vai de mim descartá-lo ou começar a alimentá-lo. Porque isso a gente é criativo para fazer isso. A gente vai... Né? Exatamente. E aí a gente tá aqui falando... da mulher, né, e sobretudo a mulher que é mãe e dona de casa, e aí tem essa mulher também que além de tudo isso, ainda é profissional, ainda tem que sair para trabalhar, e aí tem essa culpa também, né, a mulher vive nessa tempo inteiro, né, são muitas coisas, e aí se sente culpada por ter que deixar o filho para ir trabalhar, e aí eu passo pouco tempo com meu filho. Então, assim, é por isso que é importante, gente, você cuidar da sua saúde mental para você conseguir ajustar todas essas coisas, como elas devem estar ajustadas, né? E você entender que tem tempo para tudo. E o seu filho, ele vai entender, bem, minha mãe precisa trabalhar. Ele vai entender isso. E aí você vai tirar o tempo que você vai passar com ele também. Então, conseguir esse equilíbrio. Vida perfeita não existe. Tá, isso gente? também é uma grande cilada. É achar assim, quando é que vai chegar a minha vida perfeita? Quem não tá, e não tá. Aí você nunca viu o que você fez de bom. Você tá sempre se achando na estaca zero, só que cada vez mais afundada, porque você já não tá com a mesma energia. Só que você não olha para tudo que você já fez, que você realizou, que você superou. Isso é um grande exercício. Olha para trás e vê o que você já mudou, já superou na sua vida. E você não está na estaca zero, você está no caminho. Pode ser que o teu caminho tenha dado tenha ali entrado num precipício ou tenha estagnado, mas é o caminho, a tua jornada. E não acha assim que vai chegar à perfeição, porque não vai. Aí esse é o problema, o alvo é sempre a perfeição. E nunca se lembra de que o caminho é esse, é cair, levantar, aprender com aquilo, errar de novo talvez, ou acertar, e passar para o próximo passo, e ir adiante, saber que vai de repente encontrar um problema à frente. E é vida, é isso. Então, quando a gente está mais instalado nessa realidade, menos a gente fica naquele vendaval de emoção. Porque vem a emoção, mas você pensa, calma, o que está acontecendo de fato? Né? O que é fato aqui? Qual é a minha responsabilidade nisso? Qual é a responsabilidade do outro? Caramba, mas o outro não está fazendo nada que ele deveria estar fazendo. Calibra mais o que você precisava estar fazendo. Conversa no diálogo que é possível, com amor, com gentileza, porque não adianta um diálogo onde você vai jogar a verdade na cara da pessoa. Não adianta. Pensa com você, se alguém te jogar a verdade na sua cara, por mais que a pessoa esteja certa, você nem compreende aquilo ainda. E a gente não consegue mudar o outro. Não consegue. Você não vai conseguir mudar o outro, você só vai conseguir mudar você mesmo. E é interessante que, à medida que a gente muda, o outro também muda. É muito mais pela influência. Porque a nossa vida é um sistema, o nosso relacionamento, principalmente o relacionamento familiar, a nossa família é um sistema, funciona como um sistema. Então, quando um não está cumprindo o papel dele, os outros vão também se ajustar para suprir aquele buraco. Exatamente. Né? Quando a mãe se coloca numa posição de filha, por exemplo, o filho, de repente, vai assumir o papel de mãe. Né? E por aí vai, para suprir aquele buraco. Sim. E aí fica tudo descompensado. Exato, tudo disfuncional, né? Tudo disfuncional. Então, assim, quando você começa a ter atitudes autorresponsáveis, cumprindo o seu papel, os outros automaticamente vão cumprir o seu papel. Sim. Você não precisa se preocupar. A gente ainda tem essa mania de controle, né? A gente que quer botar a pessoa no lugar que tem que estar. Não é você. Ou a gente fala assim, eu vou até começar, só que em um ano... Isso.
Tem que estar tudo no lugar. Tem que ter prazo. Quem disse que 1 ano, e todo o tempo, às vezes, que você foi relapso, ou que você se distraiu, ou que você errou, todo o tempo que precisa de maturidade, a gente até falou no outro episódio, né, tem um tempo de amadurecer, né, das coisas, tem o seu tempo de frutificar, então, quem disse que é você que diz isso? Não tem um tempo. É claro que tem algumas coisas que dá pra você dar um prazo, mas você pode realinhar também. Ver no meio do caminho se as coisas andaram. E seja grata por isso, pela evolução. Pô, tá muito longe ainda do que eu quero. Mas olha quanto andou. Olha quanto saiu daquele lugar. Olha pros resultados. Olha, reconhece, se elogia e continua. Porque não é se elogiar, mas se reconhece. Caramba, eu mudei isso aqui mesmo. Então é muito importante isso, eu acho que. E aí, como a gente está falando aqui, Carol, essa base de amor e perdão e autorresponsabilidade são bases fundamentais para que a tua saúde mental, para a tua mente, esteja no lugar certo. É você alinhar emoção e razão. A gente está vivendo uma coisa, ainda mais assim, a gente vai falar de rede social, porque é uma coisa que ela te traz para uma mentira. E é uma mentira. A vida não é aquela edição que antes eram as novelas, que as pessoas achavam, gente, novela do meio de tudo tá todo mundo maquiado, em qualquer lugar que tivesse, mesmo se a pessoa tivesse numa cena de rua ou de um núcleo pobre, a pessoa todo mundo maquiado, todo mundo bem vestido, todo mundo com um sapato sentado no sofá. Então não era a verdade, a gente já vive sempre desejando essa ilusão que não existe. E aí como é que a mente vai estar na realidade? Nunca vai estar, começa a deturpar valores. Isso, e aí a gente fica se comparando, né? Fica comparando a nossa realidade, os nossos bastidores, né? Com o palco do outro, né? Porque ali você vê segundos da vida da pessoa. E o resto do dia, né? E tudo que a pessoa teve que fazer nos bastidores para poder acontecer aquele momento ali. Sim, você não sabe. Você não sabe. Você não sabe, aí você fica comparando. E isso também tem gerado hoje um descontrole, né, emocional e tem afetado muito a saúde mental das pessoas. Mas é por isso a pessoa quer buscar a perfeição o tempo inteiro. Tem essa ideia de eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Que bom o dia que você consegue dar conta de tudo, o dia que você consegue fazer tudo, mas não é todo dia que você consegue. E nem aquela pessoa que está mostrando ali consegue todo dia. Né? Então, assim, tem dia, por exemplo, que eu consigo acordar às 5 da manhã, fazer meu devocional, ir na academia, hoje foi um dia, ir na academia, depois estar aqui gravando, depois estar fazendo não sei o quê. Tem dia que eu consigo, mas e tantos outros dias que eu não consigo. Só que lógico que eu vou mostrar o quê? O dia que eu consegui. Claro. Porque eu quero inspirar as pessoas, mas as pessoas às vezes entendem errado. Não, se ela conseguiu, eu tenho que conseguir a todo custo. E aí vai se atropelando e fugindo da sua própria realidade. Exatamente. Vai olhando assim, poxa, olha como eu tô defasada. Né? Pois é. E aí a pessoa vai se deprimindo, vai se frustrando. E realmente eu não presto pra nada, eu não dou conta de nada, eu não consigo. E isso acaba com a autoestima, isso acaba com qualquer saúde mental. Acaba mesmo. Experimenta ficar um dia, faz um jejum de 24 horas de celular. Tira o celular. Só deixa aquelas coisas que às vezes são uma emergência, não pode ficar totalmente off, mas pelo menos rede social. Sai e vê como você se comporta. Observa. O que você vai fazer no lugar daquilo? Muitas vezes, quando a gente tem que parar de fazer algo, a gente começa a criar outras coisas para fazer. E se você começa a ir para um caminho bom, você cria coisas boas para você. Se você vai para um lugar de raiva, você cria um outro abismo. Mas é importante falar, o que está me tirando? E tudo é equilíbrio, não precisa também, faz isso por 24 horas só para você entender, depois aí você até reorganizar. Eu vou dar 2 horas do meu dia, 1 hora do meu dia, meia horinha, eu vou dar 2 conferidas de manhã, eu tô olhando esse bolo aqui, gente. Enquanto isso, deixa eu até separei aqui, Carol, uma pesquisa que fala que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, define o conceito de saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. É um estado de clareza.
É um estado de clareza. É quando você, olha aqui, percebe suas próprias habilidades. Exato. E pode lidar com os estresses cotidianos. Ou seja, estresse existe. Desafio, problema, eles vão vir. Não que a gente está chamando eles, mas eles vão acontecer. Acontece, é a vida. Previstos, é a vida. E é isso que, no dia que tudo sai do roteiro, como é que eu me comporto? É isso que a gente tem que olhar às vezes. Como que eu me comporto? Eu desisto de tudo? Eu jogo a toalha e falo, ai, tá vendo? Nada dá certo. Eu tô pegando aquilo para reforçar algo que eu já tô aqui, ó, a minha crença aqui, de que não vai dar certo. E aqui, Carol, se você quiser falar, eu vou ver um outro. Não, porque um ponto importante que você falou aí, de quando não dá certo, até no episódio anterior a esse, a gente falou sobre os gurus, e tem guru que implanta essa ideia na sua cabeça, tá? Que se algo dá errado pra você, é por crença, é por falta de permissão, não sei o que, tem tantas outras palavras, né? Então, ou seja, aí a pessoa fica com aquela ilusão de que tem que estar tudo dando certo na vida. Aí se uma coisa dá errado, não sai como você planejou, ai meu Deus, peraí, então o que eu tô fazendo de errado? Exatamente. É uma falta de permissão, é não sei o que. E aí você começa, e isso, gente, você fica doido, você fica pirado. E é uma forma de você se apegar a uma desculpa. Porque não deixa de ser uma desculpa, porque eu tenho aquela crença. Não, na verdade você não tá olhando pra realidade, que às vezes você ainda é muito ruim naquilo, mas você vai melhorar. Ou porque aquilo tinha que acontecer para que outra habilidade, outro aprendizado viesse pra você. Tudo depende da forma que a gente resolve olhar. É claro que existem crenças, sim, a gente sabe, que existem, assim, coisas que você tem dentro de verdades absolutas dentro de você, e às vezes até no processo de coaching, quando a gente fala sobre isso, você fala, caramba, é mesmo, isso não precisava ser assim. Eu é que achei que tinha que ser assim. Como, por exemplo, muitas pessoas que veem casamentos falidos dos pais, um exemplo, lá dentro dela ela tem a crença de que casamento não é pra sempre, não dá certo, casamento é uma coisa ruim. É ruim ser casado. Ela já tem aquilo instalado, ela nem sabe que ela tem aquilo, porque são nas emoções, então a crença atua nisso. Só que a partir do momento que você entendeu isso, você vai ter ali um caminho para você ir vivendo, ir lidando, ir encontrando ali a forma de você lidar com aquilo. E não é uma coisa que você apaga. Pronto, agora eu descobri apaguei a crença da minha memória. Tem gente até que diz que tira a memória para fora, tá vendo outro dia. Tá vendo outro dia, eu nem vou falar aqui, um desses gurus. Que fala muita coisa boa, porque tem isso também. Fala muita coisa boa. Quer dizer, cada um acredita no que achar, também não sou dono da verdade. Mas ele falou, eu tiro a sua memória, né, a forma de falar. Eu pego aquela tua memória ruim, eu tiro ela, eu disseco ela, e quando eu devolvo ela pro lugar, ela tá completamente... Eu falo, gente, que loucura, né? Será que existe isso? Eu acho muito... Não sei, né? Eu ouvi falar, mas é tudo muito assim, né? Então... O que é o melhor? O que tá dentro da nossa realidade? Já que eu não posso estar com esse guru aí, pra experimentar se isso aí realmente funciona. O que eu posso fazer enquanto isso? Eu não vou poder ter uma pessoa que vai tirar a memória. Então eu vou lidando com essa memória, eu vou entendendo, eu vou ressignificando. Peraí, o casamento pode ser bom, pode dar certo, os meus pais não foi. Mas pode ser que eu construa a partir de pensamentos, a partir de comportamentos que são compatíveis e coerentes com o que eu quero plantar. O que é casamento bom? O que é relacionamento verdadeiro? O que precisa ter um relacionamento verdadeiro? Ainda que tenham problemas mesmo, que você encontre os ingredientes certos, né? Mas o que de repente, por essa crença eu encarava errado, mas eu posso mudar o meu comportamento. E é mudando esse comportamento. E claro que eu tô falando aqui tudo dentro de um limite emocional da pessoa. E é por isso que é importante você até avaliar. Peraí, eu mesmo sabendo de tudo isso, eu não tô conseguindo mudar. É hora de, às vezes, você buscar uma ajuda de um tratamento nas suas emoções. Né, de você fazer um tratamento terapêutico com uma psicóloga que vai avaliar você de forma mais profunda na emoção, né? Enquanto que às vezes você tá precisando só, eu acho que eu vejo tanta gente assim, só tá precisando organizar a casa. Até para entender se precisa ir mais a fundo. Está precisando só botar ordem na casa, entender certas coisas e começar a caminhar novamente. Né? E aí essa questão de você entender que nem tudo que acontece está no seu controle, gente. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que não estão no nosso controle. Mas é o que a gente diz, não é o que acontece, mas o que você faz com o que acontece. E aí é que vem a questão da saúde mental. Porque você só vai conseguir transformar uma situação ruim num aprendizado,
em algo que vai te impulsionar. Você só vai conseguir superar aquilo se você tiver com a sua saúde mental em dia. Porque se você não estiver, você vai se afundar ali. Você vai se afundar naquela situação, você vai entrar naquele estado de ou de se culpar pela situação, ou de se fazer de vítima diante da situação, né? Porque você não está bem mentalmente, emocionalmente. Agora, quando... É aí que tá... não é que a minha saúde mental tá em dia, então na minha vida vai estar tudo 100%, vai estar tudo lindo. Não. A saúde mental, você entende que você está com a sua saúde mental boa quando você consegue lidar bem com as adversidades. Exatamente. Quando você consegue sair das dificuldades, né? Ou até mesmo reconhecer quando você não consegue sair sozinho. Isso também você tá consciente, claro, né? Você tem essa consciência, não, aqui eu não consigo ir sozinho, aqui eu preciso de uma ajuda profissional, aqui eu preciso da ajuda de uma amiga, não sei, né? Porque às vezes a gente precisa também. Verdade, preciso contar isso pra alguém, desabafar, às vezes. Isso, verdade. Exato. E aí a gente falou bastante em relação às mulheres, mas os homens também, qual é uma grande dificuldade dos homens? Se abrir. É verdade. Os homens não se abrem, nem com a esposa, nem com um amigo, nem com ninguém. Não se abre por medo de passar ridículo, né? Eu vou contar, fraco, né? Eu vou contar, não se abre porque tem essa imagem, né? O homem tem que ser a fortaleza, né? Tem que ser uma rocha. Nem sempre, né? Às vezes ele também tem o seu momento de fragilidade e ele precisa reconhecer isso e se abrir. Então, homens, não fiquem calados, se abram, seja com a sua esposa, ou com alguém que você sinta confiança, né? Com alguém que você possa contar, porque nós mulheres, a gente é um livro aberto. Fala muito, tem mais disposição para isso. Tem muito mais disposição. Até essa questão de se encontrar para tomar um cafezinho, da mesma forma que tem mulheres, né, como eu disse, que nunca fizeram isso, mas tem mulheres que fazem isso sempre, sempre. Verdade. Né? Então, assim, a gente tem muito mais facilidade, né? E a gente vê muito mais isso, né? Encontro de mulheres. Muito mais. A gente não vê isso pra homem. Muito mais. Né? Não vê. Até, né, coisa de oração, né? Os homens vão orar, eles oram em 10 minutos, as mulheres ficam aquelas orações mais longas. Só o pedido de oração da mulher. O homem fala assim, quero orar pelo meu objetivo, trabalho. Pra assinar aquele contrato ali. Pronto. Agora a mulher não. Vai contar história, por que aconteceu tal coisa, não sei o que, então eu quero oração por isso. Até chegar no pedido de oração, já verdade, se explica toda, mesmo. Já foi uma história. Mas ali, o que ela tá fazendo ali? Ela tá desabafando. Tá até elaborando, é importante falar, porque quando você fala, você tira daqui, que às vezes é uma coisa bagunçada, elabora e traz assim, e você mesmo se reconhece. Olha, é isso mesmo que eu tava pensando. É muito importante mesmo. E muitos homens, às vezes, o lugar que eles acham para desabafar é até num bar, numa mesa de bar, na bebida, porque ali tem outros caras ali, e ali eles acabam se distraindo um pouco daquela pressão, mas acaba criando um outro problema também, né? E muitas mulheres, às vezes, vivendo, às vezes, esse problema, é uma coisa chata, né? Em que você, né, fica esperando, às vezes, o marido em casa e aí vira até algo que parece estar um contra o outro. Mas, na verdade, é uma falta ali se instalou um ambiente, sem culpar ninguém, de uma falta de diálogo verdadeiro e amoroso. Porque você está sempre porque o outro fez aquilo, então, porque ela fez aquilo, e aí você fica sempre num duelo entre quem deveria estar se entendendo, tendo um campo de amor, onde você pode se abrir e não ser acusado, né? Então, isso é tão delicado. E é muito delicado mesmo, muito difícil. Mas é sempre esse olhar da autorresponsabilidade mesmo. O que vai adiantar eu continuar reclamando da mesma forma, acusando e fazendo, às vezes, esse homem se sentir ainda mais fraco e ele ficar cada vez mais distante e cada vez mais no bar e cada vez menos em casa e às vezes, muitos casamentos acabam por conta disso, porque eles não foram fiéis na saúde e na doença. Isso é um momento de doença, é um momento de ser fiel àquela pessoa onde você um dia prometeu ser fiel na saúde e na doença, seja até um relacionamento que você
que nem seja só de marido e mulher, mas que sejam pessoas que convivem. Se você convive, você precisa ser paz onde quer que você esteja. E isso não significa não dizer a verdade, né? Mas dizer em amor, em clareza. Outra coisa que eu anotei aqui, Carol, que eu acabei que eu ia ler isso. Tem assim, como perceber o adoecimento, que é tudo isso que a gente está falando, né? É necessário avaliar a duração e a carga de sofrimento dos sintomas, assim como quanto isso tem comprometido aspectos da vida, como rendimento acadêmico, profissional e relações interpessoais. Concentração, sono, apetite, sabe? Aquilo que está afetando demais. Eu parei de comer, eu estou comendo demais, o meu sono, não consigo dormir. E aqui, o que eu mais queria anotar são esses dados muito alarmantes, ó. Que eu comecei lendo isso, né? Dados da OMS apontam que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Eu fiquei chocada quando eu li isso. 9,3% da população. 1 em cada 3 pessoas sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida. Outro levantamento aponta que 37% das pessoas estão com estresse severo, enquanto 59% se encontram em estado máximo de depressão. Olha só, e aí eu li uma coisa interessante, que o estresse causado pelo isolamento e o que aconteceu na pandemia, muitas pessoas conseguiram lidar bem com isso, né? Claro, todo mundo foi impactado de alguma forma. Nós adultos até, dependendo da situação do que aconteceu, se você não perdeu ninguém, enfim, você conseguiu ainda lidar ali. Agora as crianças e adolescentes que estão, ainda mais criança assim que está quase pré-adolescente, que está naquela fase de transição, que ficou muito isolada, sentiu esse estresse que pode depois virar uma depressão, vira um medo, uma improdutividade, né? E o índice também elevado de desemprego, recorrentes mudanças no rumo da economia, a violência e a rede social, que tem colocado as pessoas cada vez mais isoladas. Aí aqui anotei um dado que 5 horas e meia por dia é a média que as pessoas ficam diante das telas. 5 horas e meia é uma carga de jornada de trabalho. Olha quanto tempo de vida que você perde, porque isso é tempo que você está deixando de viver. Exatamente. Porque a gente fica ali na rede social. Quer ver uma coisa que eu já percebi, Marcela? Se eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é olhar o celular, eu percebo que o meu corpo, ele fica num estado assim de preguiça. Verdade. Uma letargia, né? Isso. Um negócio assim, eu também. Mas isso por quê? Por causa dos hormônios que são liberados, a dopamina. Sim. Porque a dopamina, já diz, dopamina, deixa você meio que dopado, né? É justamente dar esse gostosinho. Pra que eu vou fazer alguma coisa? Isso. Conquistar alguma coisa, eu já tenho isso aqui. Isso, tá ali na sua mão. E aí o que acontece? A dopamina, ela vicia, né? E aí todas as vezes que você precisa de dopamina, ao invés de você fazer algo, tem muitas outras coisas que vão te dar essa dopamina, porque a dopamina, quando você realiza algo, você tem a dopamina, né? Quando você tem aquele sensação de dever cumprir, de realização, né? Ou seja, tá muito ligada à ação. Só que a gente achou a dopamina ali, sem você precisar se movimentar, na inércia, nada. Né? Exatamente. E aí isso gera um vício. E aí toda vez que você precisa de dopamina, você vai fazer o quê? Celular. Celular, de novo. Só que aí o que acontece? Como vicia, você vai precisar cada vez mais. E aí vai ficar esse tempo todinho aí. E vai se descolando da realidade. A minha realidade é essa tela. Isso. Né? O resto já tá tudo embaçado, eu já nem sei mais o que significa. Isso, e é engraçado porque é um mundo paralelo, né? Paralelo. E aí você deixa de prestar atenção no que tá acontecendo ao seu redor. Aí, justamente, você tá sempre ansioso. E aí, um sinal, gente, que você está viciado em tela, que tá já, né, nesse nível, é assim, se você estiver num ambiente conversando com alguém, quanto tempo você consegue ficar sem olhar pro seu celular? Porque já viu, às vezes a gente tá assim, aí de repente, dá aquela... Deixa eu te uma dopaminazinha aqui. Gente, você tá aqui conversando, vivendo um momento gostoso, agradável, às vezes num restaurante. Qual a necessidade? A gente aprendeu a gente parou a gente desaprendeu do que é ficar entediado. Isso. A gente desaprendeu, antigamente a gente ficava entediado, não tinha o que fazer, tinha que lidar com aquele tédio. Gente, tô entediado, o que eu vou fazer? Vou criar. Isso. Porque aí você cria algum jeito de você sair daquilo. Quantas vezes eu já fiquei assim, às vezes de castigo quando era criança, no quarto, um tempão não tinha nada pra fazer, porque meu pai tirava televisão, sei lá, essas coisas.
E eu, daqui a pouco, quando eu vi, eu tava criando um troço, uma história na minha cabeça. Exato. Porque nós temos esse potencial de fazer isso. Sim. Às vezes, até a gente falou de um outro episódio, até pra ouvir Deus. Se você tá tão hiperestimulado e tão cheio de... Você não vai ouvir. Como é que você vai ouvir Deus sem TED, TED, né? Não vai ouvir. A gente precisa reconhecer. Você não consegue silenciar a sua mente. Você só consegue ouvir o outro falar se você tiver no silêncio, se você ficar quieto, se você tiver no silêncio. Sim. Então você só vai ouvir Deus falar se você tiver no silêncio, né? E realmente, assim, isso atrapalha até a criatividade. As pessoas falam, mas eu não tenho criatividade, não sou criativa. Claro, você tá ali consumindo coisas prontas o tempo inteiro. Como que você vai estimular a sua criatividade? E o tédio estimula a criatividade. Estimula muito. Né? O ócio criativo, né? Como é falado. Isso. Estimula muito, só que a gente desaprendeu a valorizar isso. Porque hoje em dia é tudo muito rápido. Então o tempo que eu vou levar para criar algo já tem... A inteligência artificial já até faz, né? Então a gente está num tempo muito perigoso, gente, de desconexão, e o que a gente está vendo acontecer, de desconexão com o divino mesmo, com Deus. Estão se desconectando. Deus está aí. Isso. Deus está aí. Deus, eu não faço nada de criminoso, então Deus está aqui comigo. Deus está aí. Isso é um grande engano. Isso é um grande engano. E as pessoas estão se enganando mesmo nisso, nesse pensamento. Aí as pessoas vão se machucando, se matando de outras formas, justamente pela total ausência de Deus nelas, assim, né? Exatamente. Em nós, né? Eu tô incluindo que né? Estamos todos, assim, para cair, basta estar de pé. Então a gente está falando para todos nós, né? Mas o quanto que é muito importante que a gente veja isso, o quanto eu estou... assim, vamos sugerir isso, assim, eu vou fazer isso para mim. Essa semana eu vou ficar sem celular durante... Tipo assim, a partir das 8 da noite, não vou tocar no celular. E só vou pegar no dia seguinte, depois que eu já tiver feito todas as coisas importantes da manhã. Algumas pessoas eu vou ter que avisar, que se for alguma coisa importante, ligar. Olha que coisa estranha, as pessoas não se ligam mais, vou pedir pra pessoa me ligar, olha que loucura. As pessoas não se ligam mais. E outra, se você liga pra alguém, a pessoa tá estranha. Por que fulano tá me ligando? Aí nem atende, né? Faz aquele tipo, se faz de sonsa. Fulano, você me ligou? Né? Vendo tocar aqui a pessoa. Isso. As pessoas não querem mais falar com as outras. Não tem mais esse tempo, não tem mais essa paciência. Tem essa paciência. Já escuto o áudio no 2, na rotação dobrada. E aí você não consegue mais sentar, conversar, olhar no olho. E isso é uma coisa que eu tenho buscado desenvolver isso com as mulheres, né? Tanto no café, né? No café, maravilhoso, que é um ambiente, uma oportunidade de você estar ali exatamente no cara, olhos a olhos, né? Tá ali presencialmente. Isso. E acaba que... Porque assim, as pessoas, elas percebem quando você tem essa disponibilidade ali e quando você não tem. E aí, quando as pessoas não sentem isso em você, as pessoas já nem te procuram mais. E aí eu percebo isso, quanto que as pessoas me procuram, Marcela. Tem gente que me procura, me liga. Sim. Me liga mesmo. Liga, né? Tem gente que fala, Carol, tem gente que manda mensagem e fala assim, Carol, que horas que eu posso te ligar? Porque quer falar comigo. Não quer que eu mande mensagem só. Né? Aí só quando realmente o dia tá muito cheio, o negócio é muito urgente, aí vai por mensagem. Mas normalmente as pessoas querem isso, ligar, olhar no olho. Porque isso é importante. O ser humano foi feito para o relacionamento. Sim. Deus nos fez para a gente se relacionar. Tanto que ele falou, não é bom que o homem esteja só. Sim. Ele viu que Adão não estava bem sozinho. A única coisa que ele falou que não era boa, que ele faz outras coisas, ele falou, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Não é bom. Porque Deus, desde o princípio, ele se relaciona, Pai, Filho e Espírito Santo. Exatamente. Então Deus não era só um. É um volume, né? Três, é a Trindade. Né? Então, assim, Deus já se relacionava. E aí ele fez o homem, ele se relacionava com o homem. Só que o homem precisava se relacionar com um semelhante. Sim. Não era suficiente apenas se relacionar com Deus. Né? Então a gente precisa disso, né? Desse toque, do convívio, se relacionar. Gente, isso
é importantíssimo para a saúde mental. É verdade. Você se relacionar, então a gente foi feito para se relacionar com Deus e com os seres humanos. Então não vem com essa história, eu não gosto de gente. Gosta sim. Você criou essa historinha na sua cabeça porque você se magoou com alguém e aí você quer botar essa barreira aí. Não, eu não quero, porque você não quer se magoar de novo. Mas isso é uma grande mentira que você tá contando pra você. Verdade. Você precisa de gente. Você gosta de gente, sim. Você precisa. Gosta. Lá no fundo Deus fez para gostar de gente. É que a gente fica... Porque assim, se relacionar é desafio ali, né? É um conflito, pode virar um conflito, como pode ser maravilhoso, né? Então a gente sabe que um relacionamento ele pode ser o ápice, né? Quando você se relaciona com alguém em extremo amor, em profunda comunhão, e quando você tem um problema com alguém. E aí, como hoje em dia a gente está podendo viver isolado, porque a gente tem rede social, você curte, você olha ali, você vê as pessoas, mas você não se relaciona. O máximo que você vai se relacionar é através de uma curtida, de uma mensagem, de uma coisa que você vai encaminhar. Dificilmente você vai, de fato, estar vamos botar assim, na arena para lidar com a pessoa e quando tiver algum problema, vocês juntas conseguirem superar. A gente não precisa mais disso. A gente, hoje em dia, você vê que virou até meme, né? Ah, se eu tiver um Wi-Fi, a minha casinha confortável, eu não preciso de ninguém. E hoje em dia tem cada vez mais coisas para a pessoa não precisar de ninguém. Eu tenho Wi-Fi, tem comida, tem iFood, que eu não preciso nem ir comprar comida, o iFood chega na minha porta. Às vezes chega na minha portaria. Você nem precisa ver o entregador. Não precisa ver o entregador. Tem muitas mulheres, né, homens também, que não precisa nem de um relacionamento, que você tem ali outras ferramentas que você pode se dar prazer, essas coisas, né? Então, quando você vê, não precisa de ninguém. Você compra ali as coisas que você precisa. Mas e olha, fabrica um relacionamento. Isso está escrito ali. Isso. É um dos motivos desse problema de saúde mental, é o isolamento. E aí todos esses hormônios que o nosso corpo produz e que a gente precisa, e que muitos vêm do relacionamento, não são produzidos. Sim. Não são produzidos. Ocitocina, né, que vem do amor. Ocitocina. Do amor. A coisa da atividade física, que é a serotonina, que te dá aquele prazer de você ter executado, isso, né? Isso, dopamina, a testosterona, que é o hormônio da ação, né, que te leva para ação. Sim. E você produz testosterona. Quanto mais massa muscular você tiver, mais testosterona você tem. Então é importante você fazer atividade de força mesmo, força, para você ter massa muscular. E quanto mais você se movimenta, né, vai ter a testosterona e todos esses hormônios. E aí a pessoa vai definhar, né? É verdade. Vai definhar. Porque tudo isso vem do relacionamento. Então, gente, manter a saúde mental, relacionamento com Deus, relacionamento com o outro de uma forma saudável, reconhecer as suas próprias emoções e viver essas emoções como elas precisam ser vividas, né? Até mesmo um momento de tristeza, de luto, você tem que viver. Sim, isso é muito importante. Não reprime, não. Eu não posso chorar. Vou engolir o choro. Não posso ficar triste, às vezes você tem uma semana de tristeza. Isso. Vive aquele momento. Não é deixar viver pra sempre. Sim. É justamente você viver pra você ressignificar aquilo. Exatamente. Né? Pra você entender aquele momento. Isso é importantíssimo. Sem contar fazer atividade física, alimentação, que são coisas que influenciam também, né? O tipo de conteúdo que você consome, essa questão de você parar de se comparar, né? Não se compare com o outro. Então, assim, são estratégias e são pequenas atitudes no dia a dia. Quando você acordar de manhã, não olha primeiro pro celular, não. Começa a agradecer pelo dia. Acorda agradecendo. Você vai ver o tanto que isso vai mudar o seu dia. É mesmo. Isso vai mudar muito o seu dia. Começa o dia agradecendo. Só olha o celular depois de um tempo que você... depois que você já realizou algumas atividades que você se propôs. Exatamente. Né? Exatamente. Aí você olha o celular. Mas chegou mensagem de fulano aqui. Não, nem a mensagem de fulano. Porque quando a gente faz isso, a gente está permitindo que o outro nos diga o que fazer. O que é prioridade. É como se você acordasse de manhã e falasse assim, o que o mundo quer que eu faça hoje? É verdade. É isso.
É verdade. Entendeu? Ele é que vai me dar a prioridade. Isso. Né? Ao invés de você definir, não, eu vou acordar de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é ler um livro. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma oração. A primeira coisa é fazer uma atividade física. Sim, coisa da vida real. Decide. Vida real, né? Você que decide o que você vai fazer. Porque quando você olha ali, o e-mail que chegou, o WhatsApp que chegou, você vai querer resolver aquilo ali primeiro. E aí pronto. E tudo é um raio da WhatsApp, porque antigamente tu entrava no e-mail. Não, né? Na verdade, as notificações, que a gente também pode tirar se a gente quiser. Porque antigamente você tinha ali, fazer todas as coisas, ia pro trabalho e você abria seu e-mail. E aí você via tudo que tinha ali e você organizava que horas você ia resolver cada coisa, dependendo da forma como você se organizava. O WhatsApp não, as coisas vão pulando ali e se você não tiver essa gestão de você até colocar algumas mensagens no privado, não, no arquivados, passar alguns contatos para arquivados, que ali você não visualiza, não fica aquela coisa pendente. Depois você vai abrir e você vai ver o que tem ali. Então a gente também encontrar maneiras de se ajudar, né? De evitar aquilo que você sabe que vai te fazer se distrair, de repente fazer aquilo que não tinha que fazer naquela hora. Aqui, vamos fazer quando a gente finalizar, a gente podia finalizar com uma frase envolvendo, assim, se pudesse dizer uma frase sobre saúde mental, assim, para alguém, sabe? Alguma frase que seja um comando, um conselho, aquilo até que a gente faz muito de qual é a tua frase da semana, né? Só que com o tema saúde mental. A gente podia terminar assim, né? Pode terminar assim. Eu já tô aqui pensando na minha frase, gente. Eu tô falando isso pra você, mas não pensei em nada. Porque quando a gente fala assim, é engraçado, né? Que quando a gente fala assim, fala uma frase, a gente fica assim, meu Deus, calma aí. Ai, meu Deus, Foge tudo, né? E a gente sempre faz isso, né? Nas nossas sessões, no final da sessão, a gente fala uma palavra pra semana e uma frase. Uma palavra pra sessão. Isso, né? E uma frase que vai ser a frase da sua semana. Essa frase aqui, você vai colocar na geladeira, vai botar no protetor de tela e você vai olhar para essa frase a semana toda e vai mentalizar isso daí, vai buscar isso daí, né, para te lembrar. Sim. Né? Então é importante isso, sim. Que a gente vai esquecendo, né? A gente vai assim, a gente sabe que aquilo é importante, só que se a gente não dá importância para aquela informação, não coloca num lugar assim, aquilo vai sendo varrido para lá porque vem outras informações. E se ela não tá no lugar certo, você acaba esquecendo. Isso acontece muito, às vezes a gente lê um livro, só que na verdade a gente retém, é comprovado, né, 10%, se você não fizer uma leitura ali intencional, de estudo e tal. E se você não bota em prática, aquela leitura vai ser esquecida. Então uma forma de você otimizar, né, aquela lembrança que você quer gravar, é você colocar nos lugares aparentes, né? Então, qual é a frase? Uma frase da semana envolvendo saúde mental. Pensando numa aqui também. Qual é a frase? Pensa aí também, gente. Coloca aí nos comentários tua frase. Pensa na sua frase, bota aí no comentário. Deixa eu ver aqui, uma frase para lembrar, porque esse tema é muito importante. Então, eu vou falar uma frase para mim mesma e que sirva para quem fizer sentido. Peraí. Foi cota na edição, sei lá. Ou não. Ou não. Ou a gente fica aqui pensando na frase. Já sei. Peraí. Como é que se diz quando acontece um problema? Mas imprevistos acontecem. Imprevistos acontecem. Porém, vou escolher pensar com a minha cabeça e não com as minhas emoções. Quando um imprevisto aparecer... as frases... Quando um imprevisto aparecer, quando um problema surgir, um imprevisto, algo que eu não esperava, ele aparecer, eu vou separar. Eu não vou pensar, eu não vou agir com a minha emoção. Eu vou pegar a minha emoção para entender o que eu estou sentindo e pensar com ela na solução. Então, qual seria a frase? Quando o imprevisto aparecer, eu vou usar a minha cabeça, eu vou usar a minha razão. É isso. Quando o imprevisto aparecer nessa semana, eu vou parar tudo e vou usar a minha razão, a minha autorresponsabilidade. Eu não vou me deixar levar por emoção. Ai, meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Todas essas frases de desespero ou de afetação, avalia, olha pra ela e fala, olha, isso não vai me adiantar de nada, joga fora. E como que eu posso resolver isso?
Então, eu falei uma frase e expliquei a frase, né? Mas é isso, sim. um pensamento. Já sei, um pensamento. É um pensamento. Um pensamento, acho que é melhor. Já pensei em tantas coisas, eu pensei já em algumas coisas. Meu Deus. Vai falando do pensamento e vai elaborando, daqui a pouco sai a frase. Não, eu tava pensando aqui que nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos cuidar dos três. O corpo é o quê? Seu corpo, a matéria, né? A alma é o que envolve as suas emoções e a sua mente e a forma como você se relaciona com o outro. Sim. E o espírito é o seu relacionamento com Deus. Então, assim, não adianta você cuidar só de uma área. Você pode se alimentar bem, fazer atividade física, mas se você não cuida das suas emoções, ou se você não cuida do seu espírito, não vai dar certo. Perfeito, é isso mesmo. Né? Até os hormônios, isso faz parte do corpo. Isso. Né? Corpo, alma e espírito, exatamente. Essa é a frase. Eu vou adotar essa frase pra minha semana também. Corpo, alma e espírito. Cuidar do seu corpo, sua alma e espírito. Isso. Que nota o meu corpo tá no dia de hoje? Que nota eu me dou porque eu cuidei do meu corpo? Que nota eu me dou pro meu relacionamento com Deus hoje? Que nota eu dou para as minhas emoções, né? Como eu geri minhas emoções hoje. Muito bom. Muito bom esse pensamento. É isso. E, gente, nós estamos aqui à sua disposição para o que você precisar. Com certeza. Se você estiver precisando conversar, se você estiver precisando organizar aí suas emoções, a sua vida, se desenvolver, né? Se desenvolver sua inteligência emocional, nós estamos aqui para te ajudar. Entre em contato com a gente. Tem aí as nossas redes sociais, tá? E é isso. Conte com a gente, você não está sozinha, não está sozinho. Conte mesmo. Tira o orgulho de lado e essa é a nossa proposta aqui. Estender realmente a mão, enfim, entregar assim e servir mesmo. Então, estamos aqui, né? Como o cara falou. Estamos aqui. E sempre que quiser, sempre que a gente estiver aqui, esse é o 4º episódio, pode entrar! Beijo, excelente semana! Gente.